Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo, verso por verso do Novo Testamento, para que você tenha um comentário bíblico completo de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. Nós estamos no 15º livro canônico, na ordem que foi colocada no Novo Testamento, que é a Epístola de Paulo a Timóteo, considerada a epístola pastoral, uma epístola que foi dirigida a um líder da igreja, nesse caso Timóteo, que se encontrava na cidade de Éfeso, na Ásia, e Paulo manda essa epístola, mas não era uma epístola só a Timóteo. Paulo aqui menciona suas experiências pessoais, sua conversão, diz que Cristo morreu pelos pecadores, do qual ele era o principal, ele que era blasfemo, perseguidor, opressor da igreja, fez por ignorância, por incredulidade, mas alcançou a misericórdia. Aí no capítulo 2 ele incentiva a orarem por todos os homens, para que tenhamos momentos de paz, não é? Mas não é só por isso também que nós devemos orar pelos homens que estão em eminência, mas porque é a vontade de Deus e é agradável diante de nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Não é? Isso aqui derruba um pouco aquela doutrina que diz que Deus escolheu alguns para ir para o céu. Não, Deus quer que todos se salvem. A salvação é para todos, infelizmente nem todos são para salvação, mas a vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e da salvação. Esse verso é interessante, Deus quer que todos os homens se salvem. E há outros que creem no universalismo, vai dizer que no final todos vão se salvar, não é? Então, de um lado nós temos aqueles que defendem só um grupo especial indo para o céu, do outro lado tem outros que querem que todos vão para o céu mesmo. Mas a verdade, a grande verdade é que a salvação é para todos, nem todos são para salvação. Amém? Agora nós vamos entrar em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, eu já disse isso em outros programas, a Bíblia tem grandes capítulos. Quando eu digo grandes capítulos, é um capítulo que focaliza no assunto como nenhum outro capítulo da Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 3. É o mais triste capítulo, é o grande capítulo da queda do homem, né? Da desobediência de Adão, do engano de Eva, como Paulo menciona aqui em 1 Timóteo capítulo 2, da Eva que foi enganada, Adão foi desobediente. Então nós temos esse grande capítulo da queda do homem. Gênesis capítulo 22 é o grande capítulo da obediência, não é? Onde Abraão obedece a Deus indo sacrificar o seu filho Isaque. E Salmo 23 é o capítulo do Salmo do pastor, não é? Salmo 119 é o grande capítulo da palavra de Deus, e é o maior capítulo de toda a Bíblia. Aí quando nós entramos no Novo Testamento, nós podemos achar outros, né, capítulos de genealogia, como em 1 Crônicas, os primeiros 7, 8 capítulos só genealogia. Aí nós vamos ter, quando nós entramos no Novo Testamento, alguns grandes capítulos. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, é o grande capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 12, o grande capítulo dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 15, o grande capítulo da ressurreição de Cristo. E quando nós chegamos a Hebreus, capítulo 11, o grande capítulo da fé, e tantos outros capítulos que nós podemos focalizar, esse capítulo trata esse assunto. Quando nós chegamos na carta de Timóteo, 1 Timóteo 3, é o grande capítulo dos deveres
dos bispos, pastores, diáconos. É a maior lista que nós vamos encontrar. Existe uma lista em Tito, mas nenhuma lista é tão extensa quanto essa, com as qualidades que deve o obreiro, aquele que deseja o episcopado, possuir. Não é? Essa é a maior lista, a lista mais completa, e é algo lindo, maravilhoso que nós vamos estudar. Vamos lá. Esta é uma palavra fiel. Não é? Paulo já tinha dito no capítulo de número 1, né? Essa é uma palavra digna de toda aceitação. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Capítulo 1, verso 15. Agora, capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Vamos ver qual é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sabe, a Bíblia fala de coisas excelentes, não é? A Bíblia diz que tem coisas que são boas, que aquele que alcança uma esposa, uma boa coisa alcançou, não é? A Bíblia fala de boas obras. A Bíblia também fala de coisas melhores, né? Então nós temos coisas boas, coisas melhores, e aí temos coisas excelentes. Excelentes são mais elevadas. Então vamos lá, o que é excelente? Excelente obra deseja o episcopado. Se você tem desejo de servir a Deus, se você tem desejo de entrar no ministério, é um bom desejo. E saiba que muitas vezes esse desejo é colocado pelo próprio Deus, não é? Deus é que coloca no seu coração esse desejo. Agora, esse desejo tem que ser trabalhado, qualidades pessoais, qualidades espirituais, que são desenvolvidas no caráter daquele que deseja o episcopado. Então, aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, não é? Episcopado aqui é o bispado, aqui é ser presbítero, são palavras similares, episcopado, não é? Bispado, ou então presbítero, que serão os supervisores da igreja e alguns supervisores dos supervisores, como no caso de Timóteo e Tito, que foram colocados para supervisionar a obra de Deus. A palavra episcopado é uma palavra grega que não foi traduzida, ela simplesmente foi transliterada. Isso acontece muito no Novo Testamento. Epi quer dizer sobre, cospado vem de scope, de visão. Então, episcopado é aquele que tem a visão geral da obra de Deus, que nós traduzimos como bispo, não é? Que fica mais fácil, presbítero. Então, aquele que deseja o episcopado, ou seja, uma visão geral da obra, supervisão da obra de Deus, excelente obra deseja. Verso 2, vai até transformar de episcopado para bispo. Convém, pois, que o bispo, né, o bispo, seja irrepreensível. Essa aqui é a primeira qualidade que já derruba um monte de gente, não é? Seja irrepreensível. Quem é que é passivo de repreensão? Normalmente, se investigar bem a nossa vida, sempre acha alguma coisa que a gente tem que mudar, não é? Então, é importante que seja irrepreensível. Irrepreensível em todos os aspectos. Eu, por exemplo, não vou falar de mim, não vou falar dos demais, mas eu tinha e tenho um problema, às vezes, de horário. Então, chegar atrasado, não é? E já fui repreendido várias vezes nesse aspecto de pontualidade. E estou procurando me corrigir, tentando cada vez melhor chegar no horário nas coisas. Mas convém que seja irrepreensível, tá vendo? Aí já começa. Se há uma área, por exemplo, da minha vida precisa ser trabalhada, como no meu caso, pontualidade, é um problema. Então tem que ser mais responsável nessa parte. Não é? E outros deve ser irrepreensível no falar, deve ser irrepreensível
no agir, no proceder, no trato, todo mundo vai ter alguma coisa que precisa se corrigir, não é? Se nós procurarmos mesmo, sempre vamos achar, porque a única pessoa que passível de toda repreensão é o próprio Cristo. Então, quando ele está falando do bispo, ele está falando irrepreensível, ou seja, se corrige em todas as áreas, procure se parecer e imitar o próprio Cristo. Vamos para a segunda. Marido de uma mulher, não é? Marido de uma mulher. Aqui alguns vão ao extremo, diz que aquele que casa e recasa já não qualifica mais. Outros dizem, não, marido de uma mulher de cada vez, não é? Vamos supor, a dele morreu, ele casou de novo, pronto, é marido de uma mulher, não é? Mas alguns são mais severos nessa área, não aceita pessoas que casaram e recasaram, e casaram de novo, e largaram, e divorciaram, e casaram. Alguns não aceitam, não é? Marido de uma mulher. Se ele está falando que ele só pode ter uma mulher a vida toda, acho que a maioria de nós vai desqualificar, não é? Porque marido de uma mulher, eu conheço muita gente que casou, recasou, isso aconteceu quando estava no mundo, como Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é? Mas hoje, por exemplo, é difícil os casamentos durarem, a maioria acaba. Eu, graças a Deus, estou casado com a minha esposa já há 35, caminhando para 36 anos, não é? Com a mesma mulher. Então, marido de uma mulher. Vigilante, tem que vigiar, não é? Muita gente cai, muita gente até ora bastante, até busca bastante a Deus, mas falha em vigiar. E aquele que entra nesse ministério, não vamos dizer um ministério, eu vou falar ministério de forma geral, deve ser irrepreensível. Marido de uma mulher, segunda característica. Terceira, vigilante. Tem que vigiar no que fala, vigiar no que faz, vigiar no trato, não é? Vigilante. Sóbrio, né? O contrário de sóbrio é ébrio, né? Ébrio é a pessoa que se embriaga, sóbrio é a pessoa que está atenta. Então, olha só, vigilante, sóbrio, né? Honesto, tem que agir com honestidade. Só aqui ele já apresentou 5 características até agora, vem mais 2, faz 7 características só no verso de número 2, não é? Honesto. Imagine um pastor desonesto, que tem palavra. E um dos problemas que hoje eu vejo em muitos crentes é a falta de palavra. Não é? Fala uma coisa, mas faz outra. Não mantém a palavra. Olha, sábado, domingo eu estou lá, quando você vê não está, não falta. É uma falta de palavra terrível. Porque a honestidade não é só nos negócios, honestidade tem que ser na palavra, no que você fala, não é? Honesto. A pessoa tem que ser honesta, não pode ser desonesto e estar na frente de uma igreja, vai causar escândalo. Então teria que ser honesto. Hospitaleiro, apto para hospedar as pessoas, não é? Nós temos que ser hospitaleiro, às vezes é muito fácil a gente hospedar um colega de ministério, mas temos que hospedar outras pessoas também, não é? Hospitaleiro, ser hospitaleiro, ter um coração aberto, não é? Nem precisa ser a casa muito grande, mas o coração grande para hospedar, né? E diz em Hebreus que alguns sem saber hospedaram anjos. Então, hospitaleiro. Naquela época também não tinha hotéis para as pessoas ficarem. Então, quando alguém chegava, ele tinha que se hospedar numa casa, não é? Então, tinha que ser hospitaleiro. Apto para ensinar. Imagine uma pessoa que não tem a mínima capacidade de ensinar e está na frente de um trabalho. Vai fazer o quê? Não é? Tem que ter. Não é que você tem que ser um professor de teologia, nada disso. Mas você tem que ser, pelo menos, apto para ensinar as coisas até rudimentares da fé. Não é? Então, e para ensinar tem que aprender. Muita gente não quer nem sequer ir para a escola aprender.
né? E dizem, mas os discípulos de Jesus não estudaram. Não estudaram, mas passaram 3 anos do lado do mestre e dos mestres. O que Jesus fazia com aqueles homens rudes, alguns com pouco ensino, não é? E Jesus ensinou eles. Então, para quê? Para que eles ensinassem a outro. Aonde está escrito que Jesus mandou ele ensinar? Jesus, depois, em Mateus 28, diz, portanto, ide e ensinai todas as nações. Então, Jesus os capacitou para que eles ensinassem. E tem que ser apto para ensinar. Só aqui no verso 2, existem 7 características. Irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos continuar, a lista é grande. Eu falei, essa é a maior lista que nós vamos encontrar. Não dado ao vinho. Era muito comum beber vinho naquela época. Dizem que até o vinho era de melhor qualidade da própria água, principalmente se a água fosse de poço, então era até melhor tomar vinho. Inclusive nessa carta Paulo vai falar a Timóteo para não beber só água, beber um pouco de vinho. Um pouco, não dado ao vinho. Um pouco era até saudável e um pouco até os médicos recomendam. Mas dado ao vinho é a pessoa que não consegue um pouco, ele quer tomar garrafa, garrafão, quer beber demais, e às vezes alguns se embriagavam, aí já não ia ser sóbrio, não é? Não dado ao vinho. Vinho era um problema, alguns se entregavam ao vinho, não é? Alguns até porque queria se aquecer, enchia mesmo de vinho para se aquecer. Não pode ser dado ao vinho, né? Hoje, nós em algumas igrejas, principalmente brasileiras, praticamos abstinência. Abstinência, seja, nada de bebida. Por quê? Porque alguns vieram do alcoolismo, alguns tinham problema com álcool antes de se converter. E se começarem a beber, pode recaírem nesse vício e voltarem a se tornar bêbados. Então, nós praticamos abstinência, ou seja, é melhor não beber. Hoje a água é de qualidade, pode beber água filtrada, que ela é de qualidade do que o vinho, não é? Então, não dado ao vinho, não espancador. Espancador é que batia na mulher, batia nos filhos até demais. Então, espancador, e às vezes ia espancar as ovelhas. Imagine um camarada que já bate na sua mulher e aí vai chegar na igreja o quê? Vai querer espancar as ovelhas, não é? As ovelhas são de Cristo, não são para serem espancadas. Então, nós aqui já encontramos mais 2 qualidades, já temos 9. Não cobiçoso de torpe ganância, só quer dinheiro, 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 dinheiro. É tudo que ele fala. São 10 qualidades. Não pode ser cobiçoso, não pode ter aquela ganância terrível, não é? E alguns até são criticados porque é só dinheiro, 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 e são criticados com razão. Então, não pode ser de torpe ganância. Quantas qualidades nós estamos vendo? E vamos descobrindo aqui que alguns que estão no ministério nunca deveriam estar, deveriam sair ou então mudar, ou então pedir que Deus os transforme, não é? Então, não cobiçoso, torpe ganância. 11º, mas moderado, não contencioso. Mas tem gente que gosta de brigar, tem gente que vê uma roupa, é aqui que eu vou brigar, aqui que eu vou achar uma contenção para mim contender com alguém, não é? Não contencioso. Às vezes, não vale a pena ficar brigando. Outro dia um irmão falou, pastor, vamos discutir algo aqui. Eu falei, discutir não, irmão. O evangelho é para ser pregado e crido e acabou. Não tem que ficar discutindo com ninguém, não tem que ficar brigando com ninguém. Não seja contencioso, não é? Nós não podemos contender com as pessoas, evite a contenda. E, aliás, a contenda é obra da carne, não tem nada a ver com o espírito, não é? Não contencioso, não avarento, avareza, tá vendo? Cobiçoso, torpe, ganância é avarento. Avarento é que quer dinheiro, só dinheiro. Para ele, a avareza é o dinheiro, né? Eu sei que todos precisam
de dinheiro para sobreviver, mas a obra de Deus não é dinheiro. A obra de Deus, o foco dela não é esse. O foco da obra de Deus são as almas. Para com isso, não é? De essa contenda por causa de dinheiro. Então, olha só, presta atenção. Nós vimos 7 características no verso 2, verso 3, não dado ao vinho, 8ª, não espancador, a 9ª, não cobiçoso, torpe, ganância, 10ª, moderado, 11ª, não contencioso e não avarento. Mais 6 aqui. São 13 já qualidades que o obreiro, aquele que deseja o episcopado, deve possuir. Vamos para a 14ª. Que governe bem a sua própria casa. Não é? É aqui que alguns dizem que a família vem primeiro. Como ele tem que pôr em ordem a sua casa para depois pôr em ordem a igreja. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Mais 3 qualidades. Nós já tínhamos 14, já temos 17 aqui. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, aqui é a explicação por que governe bem a sua própria casa. Como terá cuidado da igreja de Deus? Então, primeiro, governe a sua casa. Põe a sua casa em ordem, para depois você pôr a igreja de Deus em ordem, que é a casa de Deus. Não é? Imagine só, você vai mexer na casa de Deus com a sua de pernas para o ar, não é? Então, são qualidades maravilhosas, são qualidades que nós devemos cultivá-las, devemos buscar. Quando descobrimos que temos alguma área da nossa vida aqui que não está qualificada e aquele desejo do episcopado continua, devemos trabalhar nessas áreas. Vamos para a 18ª qualidade. Não neófito, alguém muito novo na fé, não é? E tem gente que está muitos anos, mas continua neófito, porque não amadureceu. Por que não neófito? Paulo vai explicar o porquê. Para que ensoberbecendo-se, não é? Ele é neófito, ele não tem maturidade para ouvir um elogio, para dizer, olha, você pregou bem. Aí ele fica todo soberbo, pronto. A soberba procede à ruína, diz o livro de Provérbios. Ele não tem humildade suficiente, maturidade suficiente para ouvir um elogio. E às vezes fica soberbo. E olha, a soberba é algo terrível. Derrubou um anjo o orgulho. Imagine você e eu. Não é? Por isso que a primeira bem-aventurança é ser humilde. Bem-aventurados pobres de espírito. Então, se ele é neófito, ele é muito novo. E aí ele quer se projetar no ministério. E aí ele quer mostrar que é ele. Os outros nunca ninguém fizeram nada de bom, mas agora ele vai fazer. E aí, nessa coisa nova dele, novo, neófito, ele vai se ensoberbecer. Ensoberbeceu, caiu na condenação do diabo. Olha o prato do diabo, o orgulho. O orgulho derruba muita gente, muito obreiro. O que o diabo quer é que você seja um obreiro orgulhoso, que é você que sabe, que você que tem, que você que pode, neófito, né? E até alguns mais maduros, às vezes caem nessa condenação do diabo, que é a soberba, o orgulho. Ah, eu é que sei pregar, eu é que faço, eu que isso. Cuidado com isso, não é? Cuidado. Ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Né? Nós já tínhamos visto 17 qualidades, 18 não neófito, e depois convém que tenha bom testemunho dos de fora, 19, para que não caia de novo na afronta e no laço do diabo. Presta atenção que a nossa luta não é contra os irmãos, a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta nem é contra os ímpios, não é contra os incrédulos, mas a nossa luta é contra o diabo. Então o diabo, ele vai colocar soberba,
para que você caia na condenação dele. O diabo vai, às vezes, manchar o teu testemunho lá fora, para que você tenha uma imagem horrível pelos incrédulos, e vai cair na afronta e laço do diabo, não é? Então nós vemos aqui pelo menos 20 qualidades que o obreiro tem que ter para ingressar no ministério, não é? A lista é grande. Você pode ler as qualidades melhor, buscar mais entendimento. Vamos continuar, verso 8, da mesma sorte os diáconos, aqueles que vão servir. A palavra diácono é outra palavra que foi transliterada do grego, não é? Diácono quer dizer servos, aqueles que vão servir na igreja, sejam honestos, honestidade como é importante, não de língua dobre é que fala duas coisas, não é? Fala uma coisa aqui, depois fala outra ali. Não, pense antes de falar. Tem gente que fala para depois pensar. Não de língua dobre, não dado a muito vinho, novamente. Não cobiçoso de torpe ganância. A cobiça derruba as pessoas, né? O próprio Testamento, os 10 mandamentos, dizia: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, as coisas do teu próximo. A cobiça é uma coisa que derruba muita gente. Gente que quer ser mais do que o outro, gente que acha que ministério é competição e aí ele quer ser melhor. Cobiça, é uma coisa terrível isso. Guardando o mistério da fé, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Paulo falou também a Timóteo, né? No capítulo 1, verso 19, conservando a fé e a boa consciência. Aqui, de novo, guardando o mistério da fé. A fé é um mistério. Então, guarda esse mistério. Paulo disse no final, sua carta 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guarde a fé, guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados. Todo homem, antes de ir ao ministério, tem que ser provado, não é? E muita gente procura hoje, porque nós temos algumas igrejas: pastor, eu quero trabalhar, amém? Aí eu ponho o cidadão e ponho ele à prova, não é? Prova, vamos te dar esse trabalho aqui. Daí a pouco eu descubro que ele começa a faltar, não tem compromisso, não avisa, não fala nada. Pronto, já não serve. Seja primeiro provado. Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Não é? Mesmo quando ele está sendo provado, a gente pode chamar atenção. Mas aí, quando ele corrigiu os seus erros, aí eles devem servir, se forem irrepreensíveis. Você continua chamando atenção: irmão, você não veio, irmão, você faltou, irmão, você disse que ia fazer, irmão, você não avisou. Não serve para o ministério. Não serve, não adianta. Não adianta colocar que é problema, não é? Vai ser para você, para a igreja e para o próprio obreiro, não é? Que vai cair na condenação do diabo. Verso 11, da mesma sorte as mulheres. É interessante, tem gente que diz: Paulo era contra as mulheres servir. Paulo disse no capítulo 2, verso 2, não permite que a mulher ensine ou use de autoridade, mas ele está falando autoridade sobre o marido, não é autoridade sobre a igreja. E alguns pegam um verso da Bíblia, isso é muito comum, e não olham o resto, não é? E querem fazer doutrina num verso. Note que no capítulo 2, verso 2, Paulo diz: não permite que a mulher ensine, nem que use autoridade sobre o marido. Então alguns pegam esse verso, eu já ouvi pregadores na rádio falar isso, que Deus não quer mulheres no ministério. Interessante, porque ele só leu o capítulo 2, verso 12, e esquece de ler o capítulo 3, verso 11. Não é? É só ler um capítulo a mais. Paulo diz aqui: da mesma sorte as mulheres. Paulo admitia mulheres no ministério. Não é? Da mesma sorte as mulheres, e aqui ele não está falando das esposas dos obreiros, mas ele está falando das mulheres que iam servir no ministério. Paulo tinha várias mulheres que serviam no ministério. Pode olhar em Romanos
16, 1 Coríntios, Paulo menciona as mulheres também serviam no ministério. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo, né? Então, a Paulo admitia mulheres no ministério. Basta ler, senão ele não ia incluir as mulheres aqui no capítulo 3. Então, da mesma sorte, as mulheres que iam servir deveriam ser mulheres honestas, não deveriam ser mulheres maldizentes. Maldizentes é que vive falando mal dos outros, né? A mulher normalmente nunca faz isso, mas algumas não tem controle da língua. Não maldizentes, sóbrias, mulheres sóbrias e fiéis em tudo, né? Fiéis ao seu marido, fiéis ao ministério, fiéis à chamada que Deus lhe deu. Os diáconos, agora ele fala das esposas, sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Que o diácono também tinha que ter as mesmas qualidades do bispo. Por quê? Porque ele estava servindo como diácono, amanhã ou depois ele poderia ser o líder. Então começava no diaconado o aprendizado dele para o ministério. Verso de número 13, porque os que servirem bem, servir bem, como diáconos, e olha, é como diáconos, os bons servos, tem gente que nasceu para ser diácono a vida toda mesmo, não é? Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, é melhor você ser um bom diácono do que um mau pastor, não é? Se você puder chamar diaconal, fique na sua chamada. Não queira ir avançar e ir mais para o ministério se a sua chamada é para diácono. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Portanto, é estar no lugar onde Deus nos chamou, vai fazer a vontade de Deus. A obra é de Deus, não é nossa, é dele. Mas se nós servirmos bem, e aqui está falando especificamente aos diáconos, adquirirão para si uma boa posição e muita, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Agora, Paulo, depois da recomendação, ele revela o desejo que havia no coração dele de ter com Timóteo. Claro, pessoalmente, Paulo falaria mais, não é? Mas se eu tardar para ir te ver, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Olha só essas qualidades todas que nós vimos, e você pode ler de novo, estudar uma por uma, né? O meu objetivo aqui não ser exaustivo, já falei algumas coisas, mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aqui a casa de Deus tem dois, olha o nome, casa de Deus, igreja do Deus vivo, não é? A coluna e firmeza da verdade. A coluna da verdade, a firmeza da verdade está na igreja. Por isso que os seus obreiros devem ser irrepreensíveis. Por isso que os seus obreiros devem ser aptos para ensinar. Por isso que os seus obreiros devem ser sóbrios, vigilantes, não é? Honestos. Porque se são coluna e firmeza da verdade, imagine uma coluna e firmeza da verdade cheia de desonestidade, de engano, de imoralidade, é terrível. Vai ser como coluna e firmeza da verdade, vai ser uma coluna trincada, não é? Vai trincar e uma hora desaba tudo. Então, eu escrevi essas coisas para que saibas como andar, não é? A instrução que Paulo está dando na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E agora vem um verso maravilhoso, em 1 Timóteo 3,16, e para encerrar esse capítulo, ele diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Paulo tinha mencionado o mistério da fé,
Agora, Paulo menciona o mistério da piedade, não é? Nas cartas de Paulo nós vamos encontrar mistério. Mistério é aquilo que estava oculto, mas foi revelado. Mas continua sendo mistério, não é? Um mistério, nós precisamos compreender isso. O mistério da fé e agora o mistério da piedade. Piedade, pio, santo, puro. O mistério da pureza. A fé tem que ser pura. Então, olha, grande é o mistério da piedade. Mas vamos entender esse mistério da piedade, da pureza. Esse mistério da piedade, da pureza está ligado com Cristo. Olha só que coisa que Paulo vai dizer aqui acerca de Jesus. Isso é um mistério. Mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. Jesus. Diz que é um mistério da encarnação, não é? Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha que definição Paulo dá do evangelho. Ele vai da encarnação até a glorificação. Vamos de novo, aquele que foi manifestado na carne. Jesus veio do céu, encarnou. Foi justificado em espírito e é o justificador do nosso espírito. Foi justificado em espírito. Visto dos anjos, todos os anjos o contemplaram. Pregado aos gentios. Crido no mundo, foi pregado, gentil, crido no mundo e recebido acima na glória, a ascensão do Cristo. Que mistério tremendo, né? Encarnação, justificação, contemplado dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Que verso maravilhoso, que verso tremendo, esse verso de 1 Timóteo 3,16, não é? Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, glória eterna. De vez em quando Paulo saía com uns versos assim, olha, e note que até fora do contexto que ele está falando de obreiros, mas agora ele menciona Cristo. Cristo é o alvo para o obreiro, Cristo é aquele que deve ser pregado entre os gentios, crido no mundo, não é? Recebido acima na glória, para que nós também possamos ser recebidos acima na glória de Deus. Com isso, nós concluímos esse terceiro capítulo de 1 Timóteo. Espero que você leia esse capítulo de novo, que você o estude, que alguma dessas qualidades se te interessar mais, que você pesquise. Há muitas bíblias de estudo que te ajudam, não é, a você estudar mais a palavra de Deus, e é importante que você seja, não é, bastante dedicado ao ministério de aprender. Se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Com isso, nós concluímos. Ajude-nos a divulgar esse canal, se ele tem sido de bênção. E se você assiste ele e ainda não subscreveu, subscreva. E também tem um sininho que você pode clicar para você receber alertas toda vez que nós postamos um novo vídeo, e que esse canal possa ser de bênção na sua vida, na vida de seus amigos, familiares, irmãos da igreja. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém.